Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um Alesp Conecta. E hoje o nosso convidado é o professor Francisco Almeida. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância da radiologia no combate à Covid-19. Seja muito bem-vindo, Francisco. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. É sempre um prazer estar com vocês e estar falando sobre a profissão da radiologia. Francisco, você é tecnólogo em radiologia, especializado em radiologia veterinária e mestre em tecnologia nuclear, né? Eu Perfeito. quero começar agradecendo a sua participação. A gente vai trazer aí um assunto importante, como a radiologia tem sido aliada, né, no combate à Covid e como que é usado hoje a radiologia nesse combate. Para quem não sabe, a grande maioria das pessoas não sabe que a radiologia também é usada, né, como ferramenta. Qual que é o benefício da radiologia hoje, nesse momento tão difícil que a gente vem passando, Francisco? Perfeito. Uma das funções, né, que nós temos nessa linha da radiologia é entender que ela trabalha tanto no aspecto veterinário, humano, né? E nessa área humana, a minha base é ligada muito à gestão. Então, quando nós entramos nessa conduta, né, de entender um pouco mais o gerenciamento da área, mostrando que a radiologia, além de tudo, né, é uma fonte, sim, importante na avaliação médica, podemos traçar a seguinte ideia. Na linha de frente, quando falamos dessa forma, né, principalmente essa crise grave, né, da saúde que está acontecendo mundialmente, né, podemos dizer que, além daqueles testes para identificar a Covid-19, né, nas pessoas, podemos entender que a radiologia ela vai um pouco além desse fator. Qual é? Né? Nos clientes, né, nos pacientes que já estão internados, há uma necessidade de verificar qual o tipo da lesão que já está no pulmão. E dessa forma, somente a imagem é possível para que o médico entenda se está avançando, se está regredindo a lesão causada pelo coronavírus. Então, dessa forma, podemos dizer que a radiologia ela é muito importante, principalmente para aqueles clientes que já estão no hospital, internados, com a fase grave da doença, que é quando atinge o sistema respiratório baixo, que podemos dizer os pulmões, né? Uhum. Então, o exame de raio-x, ele é usado aí não só no diagnóstico, mas também durante o tratamento da Covid-19 em pacientes internados, né, como você falou, para saber qual é a situação do pulmão, né? Então, digamos que a radiologia ela começa já no início e vai durante todo o tratamento até a alta do paciente, né? Podemos dizer assim, né, que dentro da radiologia nós temos diversas modalidades de imagem. A imagem ou a modalidade que está sendo muito utilizada como prioritária para ver a lesão pulmonar é a modalidade tomografia computadorizada. Qual que é a ideia da tomografia? É avaliar, né, entre aspas, os órgãos em fatias, né? Então, são várias imagens que o equipamento vai trazer para o médico de uma forma muito evidenciada, de uma forma muito nítida, para que o médico consiga avaliar. O raio-x em si, ele não foi, né, pela Organização Mundial da Saúde, ele não foi a modalidade aceita para ter um acompanhamento no processo, né? Embora podemos entender que o coronavírus, né, numa avaliação um pouco mais simples de falar, né, o coronavírus ele causa basicamente a pneumonia viral. E essa pneumonia viral, ela tem alguns aspectos importantes que é conhecida, né, como vidro fosco, né? Então você enxerga como se fosse lesões embaçadas, entre aspas, na região pulmonar. Porém, para visualizar, né, essa situação no raio-x, haveria uma necessidade de ter uma lesão um pouco mais importante, um pouco mais profunda, e dessa forma não seria tão importante, né, para um diagnóstico rápido e preciso durante esse processo, né, que o cliente ou o paciente está passando nesse momento.
Então, a modalidade utilizada é a tomografia computadorizada. E dessa forma, consegue ser visual, né, de grande importância para que esse médico continue o processo para verificar. Lembrando o seguinte, que a área da radiologia tem a radiação, que nós chamamos de radiação ionizante. Não se pode fazer diversos exames, né, devido também à biossegurança ligada à radiação. Então, é feito um protocolo médico, do qual já existe, né, em relação ao Ministério da Saúde e ao OMS. Então, é feito um protocolo do qual haverá um acompanhamento, mas esse acompanhamento tem uma forma controlada de ação. Então, não se pode fazer, basicamente, todo dia uma tomografia. E sim, um acompanhamento inicial e, possivelmente, um acompanhamento final desse processo de lesão pulmonar. E quais são os sintomas apresentados por um paciente, seja em fase inicial ou em fase mais avançada, que levanta aí a necessidade de fazer tanto o raio-x como a tomografia? Ok, quando nós pensamos, né, no coronavírus em si, o processo é respiratório. Então, você tem o primeiro processo respiratório alto, que significa isso, né? Nariz, olhos lacrimejantes, né? Correndo, aquela falta de ar, que se você respirar pela boca, você consegue. Então, é um processo mais superficial. O grande problema do coronavírus, né, a gravidade dele, é quando ele atinge o sistema respiratório baixo. A partir daí, ele adentra aos pulmões, causando diversas lesões, né, nos brônquios, enfim, e nessa região pulmonar. E dessa forma, nós temos que entender que, a partir do momento que o cliente se apresenta com uma falta de ar importante, né, fora os outros sintomas, né, que já desencadeia aí uma ideia de que o coronavírus já está manifestado, né, febre, entre outros fatores. Mas o importante é a falta de ar. Tá, ele está com falta de ar por quê? Como que esse pulmão já se encontra, para que o médico consiga fazer um cálculo de quanto de oxigênio o cliente precisa receber em relação a toda uma questão de enfermagem, que já é um outro assunto. Mas, quando esse cliente já tem essa falta de ar, você já tem um comprometimento pulmonar. A partir desse momento, é onde a radiologia se mostra presente para que esse cliente venha a ter uma imagem e o médico consiga definir quanto de lesão ele já tem no pulmão, né? Para que, a partir daí, o processo seja, né, um pouco mais agressivo nas medicações ou não. Essa forma de falar um pouco mais agressiva é a quantidade, maior, menor, como é que o médico vai agir esse protocolo. Então, a tomografia computadorizada, né, que é a nossa área da radiologia, ela vai mostrar para o médico quanto ele precisa agir de uma maneira rápida para que esse cliente não venha a ter um agravamento, obviamente, dessas lesões, acarretando em outras situações, até mesmo toda lesão pulmonar acarretando em óbito. Então, antes disso, né, você precisa acompanhar como que está essa lesão no pulmão. Então, é nesse momento que a radiologia em si, ela se mostra a base mais importante, né, de todo o processo, fora, obviamente, as medicações que já no momento. Né? Ou seja, a radiologia é fundamental para o diagnóstico e também aí para conter a doença, saber a situação em que ela está, né? Aliada também a outras condutas. Porém, por conta da radiação, também não pode ser, tem que ser algo usado com cautela, né? Perfeito, tem que ter todo um controle. Não é simplesmente chegar e fazer um exame a cada hora ou a cada dia. Não pode, né? Você tem que ter um controle específico. Tudo bem que existe um agravante nesse processo, né? Ou você visualiza como o pulmão está para que esse cliente não venha a ter uma gravidade e, obviamente, ele sofre com a radiação ionizante naquele momento, ou não faz a tomografia, o médico não enxerga o que está acontecendo e há uma tentativa apenas superficial de tentar um respirador, alguma coisa do gênero. Então, nesse processo, né, você
tem a base da justificativa da radioproteção. Então, a justificativa sempre vai ser a favor dos prós em relação aos contras nesse momento, né, da utilização. Então, se você observar que tem radiação, porém, é uma conduta que o médico pode mudar totalmente as medicações ou o que vai ser feito, então você identifica que a imagem ela é prioritária nesse momento. Então, temos que fazer a tomografia, obviamente não todo dia, né? Mas tem que ter um acompanhamento inicial, um acompanhamento mediano e final, talvez. Isso é o protocolo que alguns hospitais vão seguir, né? É uma linha de frente deles, mas o importante é dizer que não pode todo dia, né? Então, tem que ser feito pelo menos um processo antes e final. E quais os casos em que o paciente não pode ser submetido à radiação? Isso não falando só nos casos de COVID, mas assim, no geral. Qual o tipo de paciente que não pode fazer o tipo de exame? Existe alguma restrição ou não? A restrição existe quando você entra, né, nesses princípios de radioproteção, que é a justificação que a gente estava citando agora. Se você colocar se há uma restrição de um paciente, né, enfim, fazer esse exame, podemos ir um pouco mais longe, né, em relação a todo esse processo, saindo totalmente dessa questão de coronavírus, por exemplo. Então, você entra em pacientes que têm possibilidade de ser oncológicos, né, pacientes que tenham cânceres, enfim, fase terminal ou não. Quando você coloca, né, esse cliente à exposição da radiação numa tomografia, por exemplo, obviamente a justificativa do médico para que seja feito esse exame é sempre priorizar o lado positivo. Vale a pena fazer ou não? Porque se nós formos pensar nessa base também, as modalidades da radiologia também têm tratamento, né, como tratar, que é a radioterapia, a medicina nuclear. Então, ou seja, você pode usar a radiação também para tratamento em algumas possibilidades. Agora, nesse caso de você fazer uma análise diagnóstica, pensando, né, vai acontecer alguma coisa ou não, pela justificativa não se tem esse pensamento. Então, num momento como esse, que o cliente está necessitando processo respiratório, né, precisa visualizar como esses pulmões estão. Então, nesse momento, não existe o risco para esse cliente. O que existe é a possibilidade positiva, né, de enxergar o tipo de lesão e como essa lesão já está no pulmão, para que assim o médico consiga tomar uma conduta muito mais eficaz. Então, em casos de pandemia como nós estamos vivendo, né, não existe o negativo, em hipótese alguma, da imagem. Existe somente o entendimento da parte positiva. E óbvio que existe um protocolo para isso, né? Então, não é criança, adulto, jovem, enfim, né? Nós temos que entender que existe toda uma regulamentação. Seguindo a regulamentação, todo mundo está seguro, inclusive quem está realizando o exame. Tá certo. E há dados sobre a quantidade de pacientes infectados que apresentam alterações nos pulmões? Todos os clientes que estão internados, todos, né, eles possuem a alteração pulmonar. Por quê? Porque o coronavírus ele causa pneumonia viral. E a pneumonia viral é a lesão pulmonar. Então, quando esse cliente apenas está com a fase inicial da doença, que é o que a maioria tem, né, que fica mais como, entre aspas, né, falar assim é ruim, mas entre aspas, uma gripe muito forte, né, que você tem aquela coriza, aquele nariz, aquele mal-estar no corpo, enfim. Então, você ainda não tem o processo que leva à internação, que é aquele processo da falta de ar, de não conseguir respirar, que aí você já entra no estágio, né, muito avançado e o estágio grave dessa doença, que precisa que o cliente fique em oxigênio, basicamente aí 24 horas, como qualquer pneumonia, seja bacteriana, fúngica, entre outros, né? Só que no caso, o coronavírus ele é muito mais grave e rápido o processo. Então, ele causa uma pneumonia viral muito importante e, dessa forma, ele precisa ser avaliado. Então, todos os clientes que têm o coronavírus, está internado, eles estão com lesão pulmonar, sim.
cada um com a sua gravidade, claro, mas é o fato que atingiu o trato respiratório baixo. Enquanto estiver trato respiratório alto, possivelmente estará, né, sendo atendido de uma maneira diferente, talvez em casa, né, acompanhado, mas não internado. Internou, já está com o sistema respiratório, de certa forma, abalado, né, com a lesão. Aí sim precisa de um acompanhamento e a imagem entra nesse processo. Pacientes na fase inicial com sintomas leves também estão com alteração no pulmão. É isso? Quando você tem a fase leve, que é a fase trato respiratório alto, né, possivelmente, se um cliente aparece no hospital nesse momento de crise epidemiológica, é muito complicado falar, né, se vai ser internado ou não, mas se fosse em outro momento, é óbvio, né, que se você tem uma gripe forte, não um resfriado, não uma gripe forte, aquela gripe que te deixa, né, bem com dor de cabeça, entre outros processos, e um deles é o respiratório. Então, a primeira coisa que acontece é você vai para o hospital, o médico vai te avaliar e a primeira coisa que ele vai pedir é um raio-x, né? Então, esse raio-x servirá para verificar a região pulmonar se tem, obviamente, alguma lesão ou algo aparente para que esse médico determine se vai ficar em casa ou não. Agora, quando você entra numa crise que nós estamos vivendo, basicamente tudo mudou, né? Os protocolos mudaram porque você está presente em uma crise epidemiológica. Então, o cliente entra já com esse processo respiratório, provavelmente, né, vai ter uma avaliação médica, vai ser solicitado um raio-x, tá? Se necessitar internação pela gravidade, aí sim entra a região, o exame de tomografia computadorizada. Então, podemos dizer que quando estiver no trato respiratório alto, que é nariz, coriza, enfim, aquela dor no corpo, possivelmente, em momentos como esse que nós estamos vivendo, o médico vai apenas fazer um controle e provavelmente não vai pedir nenhuma imagem, a não ser que ele adentrar o hospital com falta de ar. Tem falta de ar, precisa fazer imagem, precisa verificar como que esse pulmão está. Se vai fazer um raio-x ou se vai para a tomografia computadorizada, a decisão é do médico, mas precisa fazer a imagem, porque só assim o médico vai conseguir identificar se a lesão passou para o trato respiratório baixo, né? Que aí é o pulmão. Enquanto tiver somente coriza, lacrimejante, o olho, enfim, possivelmente o médico não vai pedir nenhum raio-x, né? A não ser que o cliente indique falta de ar. Aí precisa da imagem, seja o raio-x inicial ou após a internação a tomografia computadorizada. E é possível diferenciar o quadro de pneumonia provocado pela Covid-19 de outros tipos de pneumonia? Existe. A pneumonia em si, né, ela tem diversas causas, né? Seja aspirativa, porque estava internado e a alimentação, ao invés de ir para o esôfago, né, para ir lá para o estômago, foi para a traqueia e foi lá para o pulmão. Existe a pneumonia bacteriana, que é a mais comum que nós visualizamos, né, em todo o processo, que o pulmão parece que tem grumos, né, tem placas de pus, enfim, né, que é a característica. Então você enxerga o pulmão cheio de pontos brancos. Se for pensar na viral, a viral ela te dá um esfumaçamento, né, ela te dá um vidro fosco, que está sendo falado basicamente aí em todas as mídias. Então cada pneumonia ela vai te mostrar na imagem uma característica diferente. O médico radiologista, quando ele pega essa imagem que nós, profissionais da radiologia, né, seja técnico em radiologia ou tecnólogo em radiologia, nós produzimos a imagem e o médico radiologista avalia. E nessa avaliação do médico, ele consegue sim dar o laudo, se é uma pneumonia bacteriana, aspirativa, se é viral, né? Então, são lesões que são visíveis com características, né, ou tipos diferentes na imagem da tomografia ou até mesmo do raio-x. E é importante que sejam feitos outros tipos de exames para confirmação do diagnóstico? Os outros exames, que aí você entra na análises clínicas, né, que é coleta de sangue, coleta de mucosa, entre outros processos, essa é a fase anterior, né? O raio-x, a radiologia, que é a tomografia computadorizada, ela entra já no estágio avançado.
Então, no estágio anterior, né, já foi feito aquele swab, que é aquela coleta da mucosa nasal, ou o teste rápido, que é com sangue, né, entre outros processos. O cliente já tem o quadro clínico apresentando febre constante, enfim. A partir desse momento, ele já tem a certeza que está com coronavírus. Então, a partir daí, quando há necessidade de internação, a imagem, né, ou a radiologia, ela vai agir como linha de frente para mostrar para o médico quais as lesões pulmonares que existem. Mas antes já tem certeza. Aquele cliente que vem para a imagem para avaliar o processo pulmonar, já é uma certeza que ele tem coronavírus devido aos exames anteriores, e a imagem serve apenas para que o médico tenha um controle dessa lesão ou do acometimento pulmonar que houve. E, professor, agora falando um pouquinho da segurança também dos profissionais de radiologia nesse momento aí tão delicado, né, que a gente está passando, o que o Conselho Nacional de Tecnólogos e Técnicos em Radiologia, o que eles têm recomendado para vocês, para garantir também a segurança de quem está trabalhando, né? Para nós, da radiologia, há uma complexidade maior de todo o processo. Por quê? Quando você tem um hospital, né, seja ele qual for, particular ou público, não importa, as pessoas, né, os pacientes que estão apresentando coronavírus, a virose, né, enfim, o coronavírus, eles ficam em uma ala separada. Eles não ficam misturados, desculpa a palavra, mas misturados entre outros clientes que não estão com coronavírus. Eles possuem uma área isolada, uma área fechada para o tratamento dessa doença. E a partir daí, a enfermagem que está cuidando, o médico, fica somente nesse local. A radiologia já é um setor bem diferenciado. Por quê? Porque o setor da radiologia, esses clientes chegam de uma maneira que pode ser apenas da consulta que passou no médico, o médico suspeitou de alguma lesão importante pulmonar e pediu um exame. Só que a partir do exame, constata que já tem coronavírus. Aí que é o grande problema. Isso pode acontecer. Nós chamamos de achados radiológicos. Aí você teve o achado. Poxa, mas essa lesão é muito característica de pneumonia viral, que no caso, provavelmente está vindo do coronavírus. Então, o nosso setor ele é muito complexo, né? Não é à toa que é um dos setores que estão com maior restrição em orientação, porque não dá para você tirar uma máquina de tomografia do local e levar até o leito. É humanamente possível isso, né? Então, o que acontece? Os clientes precisam vir até nós, então ele passa por todo o hospital para chegar até esse setor. A partir daí, entra as indicações do Ministério da Saúde em comum, que é usar equipamentos, né, de biossegurança. Quais são eles? O óculos, a máscara, o gorro, né, o avental e assim por diante. Fora a luva, né, enfim, fora esses materiais, nós temos os nossos, que aí você entra com avental de chumbo, protetor tireoide de chumbo e assim por diante. Então, o nosso setor, né, pensando em nós profissionais da radiologia, temos não somente o agravante da doença, mas também o agravante da radiação em si. Então, os cuidados que nós temos, basicamente, né, o que está sendo orientado é seguir os planos, né, de biossegurança, que é usar o equipamento, enfim, a limpeza e higienização do equipamento em todos os exames deve ser feito, sim, com maior rigor, né, a partir desse momento que você tem uma crise epidemiológica, e dessa forma nós trabalhamos com esse tipo de segurança. Então, segundo, né, o Conselho Nacional Regional, né, que é o Conselho de São Paulo, basicamente, né, onde eu estou, né, e todos os conselhos regionais estão de olho para saber se os hospitais estão provendo, né, enfim, dos equipamentos de proteção radiológica, por muitos exames que estão sendo realizados, obviamente, né, pela maioria dos exames, está verificando se os hospitais estão dando, né, tindo os materiais de biossegurança básico, né, que é máscara, óculos e assim por diante, e os hospitais que não estão obedecendo às regras, há uma necessidade, sim, de denúncia, né, para que os conselhos possam, os conselhos regionais, possam entrar no hospital e, dessa forma, aplicar com rigor as normas da lei.
tá? Mas, assim, os conselhos em si, as orientações são básicas ligadas à exposição, né, do profissional, mesmo que nessa crise epidemiológica, mas com que todos os equipamentos estejam presentes no setor para que nós tenhamos a segurança de trabalhar tranquilamente, embora, né, seja uma situação totalmente adversa. Existe, então, aí a recomendação, né? E também a fiscalização para saber se vocês estão tendo condição de trabalhar, né, em segurança. Agora, vocês estão realmente envolvidos diretamente com pacientes que já estão confirmados e provavelmente com um caso de complexidade um pouco maior. Agora, falando um pouquinho da parte humana dos profissionais de radiologia, como que fica a parte psicológica? Porque a gente sabe, vocês estão trabalhando pesado, trabalhando bastante, vocês são também, como outros profissionais da área da saúde, muito importante nesse momento, nesse combate à pandemia. Só que vocês também têm a parte da família, vocês têm a parte que vocês voltam para casa. Como fica a parte psicológica de vocês nesse momento? Todos os profissionais, né, que trabalham nessa equipe profissional dentro do hospital, já passamos por algumas questões importantes em relação a esses assuntos, né? Você sai para trabalhar, mas na sua casa tem seus filhos, tem sua esposa ou tem o seu marido, às vezes a mãe, o pai moram na casa, enfim. Então tem sempre aquela história de não vou me proteger para eu não ficar doente, e sim para que eu não leve a doença para casa. Então essas questões de orientação é muito importante. O psicológico precisa estar muito bem estruturado. Para isso, os hospitais, né, existe até alguns planos de algumas instituições hospitalares, até mesmo de outras profissões, né, como psicólogo, por exemplo, que permite um atendimento bem diferenciado nesse momento. E quando o profissional ele se depara com uma situação de que tudo acabou, ou não tem jeito, enfim, ele precisa, assim, parar a sua consciência, ser atendido por um psicólogo do próprio hospital, que os hospitais, né, perdão, estão permitindo essas orientações psicológicas, e a partir daí, né, ter um conforto mental, que é a parte difícil de trabalhar na área da saúde. Porém, estamos muito presos a essa informação ligada ao coronavírus, a uma pandemia, algo bem diferente, né, do que uma rotina comum, podemos dizer assim. Mas os profissionais da saúde precisam, né, sempre ter esse psicológico bem forte, porque a todo momento ele lida com situações diferenciadas, né? Seja para um cliente que está doente e o profissional se coloca no lugar, criando uma empatia no processo, e a partir daí ele leva, poxa, poderia ser minha mãe, meu pai, meu filho, enfim. Então, essas situações, elas são trabalhadas mediante treinamentos. Quando você tem um hospital que leva a sério toda essa questão de treinamento de equipe, orientação profissional, tem um setor, né, específico psicológico, que muitas instituições têm isso, que é para atender os profissionais e não, né, o público, enfim. Então, você está passando por algum problema, pensa, reflita e passe com esses profissionais, porque eles vão, de alguma forma, na conversa, te mostrar uma realidade. Então, isso já é comum na realidade, na nossa realidade, né? O que está sendo acometido nesse momento é que o estágio, né, ele está muito avançado da questão psicológica. Então, podemos dizer que pelo fato do profissional da saúde ter a vontade, né, de exercer essa função, entra naquele contexto do não obrigatório. Eu estou lá porque eu quero, eu estou lá porque eu sempre quis estar na linha de frente. Todos os profissionais da saúde é linha de frente, né? Não tem o que dizer que não. Então, assim, todos estão preparados para uma situação como essa, mas é claro que é muito importante que você, nesse momento, não pense só em você. Então, o ideal, por exemplo, né? Eu sempre trabalhei na área da saúde. Então, eu nunca fui para minha casa sem, ao menos, quando o hospital permite, ou a clínica permite, né? Que eu tome um banho, que tenha chuveiro, eu tomo um banho, aquela minha roupa que eu usei vai numa sacola fechada, eu levo uma troca de roupa, chego na minha casa, vou direto para a máquina de lavar, lavo aquela roupa, acabou.
Agora, tem profissionais que têm essa característica, né, de ir embora para casa, basicamente com a roupa que estava no hospital. Isso não é recomendado e nunca foi recomendado, né? O ideal é que você tenha uma troca de roupa. Então, quando você tem esses conceitos de biossegurança já bem fixados em você, esse profissional provavelmente ele não está sendo atingido psicologicamente. O grande problema são os profissionais que, por falha ou não passaram por treinamento, não estavam preparados para isso, e obviamente teve o choque momentâneo, né? E isso faz com que o isolamento social aumente ainda mais essa questão psicológica e venha, obviamente, afetar. Mas os hospitais estão fornecendo atendimento psicológico para esses profissionais, obviamente, no momento como esse. Tá certo, professor. A gente está chegando ao finalzinho aí do nosso programa. Eu queria aproveitar e agradecer ao senhor pela disponibilidade de conversar com a gente, de esclarecer aí também a importância da radiologia nesse momento. Queria agradecer, também estender meu agradecimento a todos os profissionais de saúde, médicos, biomédicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, enfim, perdão se eu esqueci de alguém, mas todo mundo que está aí trabalhando dentro dos hospitais no combate a essa pandemia que nunca tinha sido vista antes com esse, né, dessa forma, nessa situação toda. Eu queria agradecer a todos vocês. Vocês estão sendo realmente para a gente agora heróis, verdadeiros heróis. E por isso eu achei importante trazer aí essa nossa conversa. Estendo também, professor, o convite para próximas conversas. Acho que é sempre importante a gente frisar aí a importância também de vocês nesse combate à pandemia, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado por estar falando dessa profissão maravilhosa, né? E fica também o agradecimento a todos vocês, à equipe multiprofissional do hospital, desde a portaria, desde a limpeza até a diretoria, né, podemos dizer assim, e que todos estão aí tentando fazer o melhor, e com certeza, né, essa geração vai ser uma geração diferente, uma geração que vai cuidar muito mais da sua própria saúde, dos seus familiares, vai ser uma geração que vai ter um impacto bem importante para um futuro melhor aí. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi mais um Alesp Conecta. Eu agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.